Pessoal, devido à desvalorização de muitos fundos imobiliários, como vocês têm visto acontecer, alguns ativos que alguns meses atrás estavam sendo negociados num preço mais elevado, atualmente estão num preço bastante interessante. Tem dois fundos imobiliários de tijolo, que é o que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, e já faz um tempinho que eu estou esperando ficar num preço muito mais atrativo para voltar a investir neles, no caso, aumentar minha posição que eu já tenho. E atualmente esses dois fundos estão sendo negociados abaixo do seu VP, no caso, abaixo do que seria o seu preço justo, usando no caso aqui o seu P sobre VP como referência. Então são fundos imobiliários muito bons e que atualmente estão baratos. Então fique comigo aí até o final do vídeo que eu vou mostrar quais dois fundos imobiliários são esses, quem sabe algum deles seja do seu interesse e você também veja aí a possibilidade de investir se ele entrar nos seus critérios de investimento. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, estude bastante para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O primeiro fundo, pessoal, é o fundo de logística, o LVBI11. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 110,45. Podemos notar que o seu preço atual é exatamente a sua mínima dos últimos 12 meses. Então, esse é o menor valor de cotação dos últimos 12 meses do LVBI11. Então, está no preço muito interessante. Seu dividend yield aqui de 9,46%, já pagou aqui R$ 10,47 por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 116,37. Porém, como vimos aqui em cima, está na faixa aí dos R$ 110. Seu P sobre VP está de 0,95, isso quer dizer que ele está com deságio, no caso, custando mais barato, aproximadamente 5%. Ele é um fundo que tem um patrimônio aqui de 1,8 bilhões de reais, um caixa de 167 milhões, conta com um pouco mais de 124 mil cotistas e tem uma boa liquidez média diária superior a 2 milhões. Seu último rendimento pago foi aqui de 90 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e no quinto dia útil do mês subsequente ele realiza o pagamento. E se pegarmos o seu histórico aqui, de distribuição de rendimentos, podemos ver como ele vem crescendo, né? Desde o ano aqui de 2021 até agora, meados de 2024. Mostrando assim que anualmente o fundo ele tem conseguido aumentar os rendimentos que ele paga aos seus cotistas. Vamos aqui agora no relatório gerencial do fundo, pessoal, conhecer um pouquinho melhor, né? Nos aprofundar mais sobre esse ativo. Então, primeiramente, aqui podemos ver que sua gestão é feita pela VBI, que é uma boa gestora de fundos imobiliários. Esse fundo teve início lá no mês de novembro de 2018. Aqui a gente pode ver os ativos imobiliários que atualmente o LVBI11 ele tem. Então, são esses daqui, São 10 galpões logísticos que atualmente o fundo ele tem. E o interessante é que praticamente todos eles é 100% do fundo, só tem esse daqui de Aratu, que ele tem 70%. No total, ele tem aqui 36 inquilinos, uma área bruta alocável de 550 mil metros quadrados, de todos os seus imóveis, porém somente do fundo é aqui de 519 mil metros quadrados. Sua vacância física atual é de 0,8%, então inferior a 1%. Lembrando que vacância física ele mede a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver a sua distribuição geográfica, então a localização, dos imóveis do fundo. Podemos notar que a maioria deles está aqui no estado de São Paulo, na sua grande maioria. Aqui ao lado, ele mesmo menciona que 46% dos seus imóveis estão a um raio de 30 km da capital São Paulo. Ele tem aqui também uma boa quantidade na cidade de Extrema, 24% dos imóveis do fundo. E o restante está aqui na região metropolitana de Salvador, de Belo Horizonte também, de Curitiba. Com respeito aos seus inquilinos, pessoal, aqui podemos ver alguns dos principais. No total são 36, como eu havia mencionado, porém se destaca esses primeiros aqui, a Scania, a Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, Dia, Americanas, Alfa Laval, entre outras empresas. Então são empresas aqui bem conhecidas. Aqui ao lado a gente pode ver com respeito ao setor de atuação desses inquilinos. Então se destaca aqui em especial empresas que atuam no setor de e-commerce com 24%, empresas que atuam no setor aqui de varejo com 16%, também empresas de logística com 18% e empresas do setor de automobilística com 14%. Então esses são os principais setores de atuação dos seus inquilinos. Aqui embaixo a gente pode ver com respeito à tipologia dos seus contratos. Então na sua grande maioria são contratos típicos, 63%, e 31% são contratos atípicos. Lembrando que contratos típicos geralmente têm uma duração menor
e contratos atípicos geralmente são contratos aí com uma duração maior. Aqui ao lado a gente pode ver com respeito aos indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então em 54% dos seus contratos é usado o índice IPCA, em 38% é usado o índice IGPM e em 8% usado o índice aqui IPC. E com respeito ao mês de reajuste dos seus aluguéis, aqui podemos ver, na sua grande maioria, acontece aqui logo no início do ano, 42% dos seus contratos são reajustados. Nesse mês de junho que atualmente estamos, haverá reajuste aqui em 10% dos seus contratos. E também no mês de julho ocorrerá uma quantidade muito boa aqui de reajuste. Então isso pode aí acrescentar uma receita maior para o fundo. E com respeito ao vencimento aqui dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria vão vencer a partir do ano de 2027 em diante, E tem uma porcentagem aqui de 32%, 10% e depois 33%. Então, aproximadamente aqui 75% dos seus contratos vão vencer a partir de 2027 em diante. Aqui ao lado a gente pode ver o seu histórico de vacância física. Então, é um fundo que tem aí uma vacância muito baixa, praticamente zero. Aqui podemos ver com respeito ao seu resultado financeiro referente aqui ao mês de abril de 2024. Então podemos notar que o fundo ele teve uma receita total aqui de 13,6 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor de 1,5 milhões. Então no final ele ficou com um resultado líquido de 12,1 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 12,8 milhões de reais. Então, durante o mês de abril, ele gerou uma receita um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Porém, o fundo menciona aqui que ele tem um resultado acumulado ainda não distribuído de 1,2 milhões de reais. Então, como ele havia gerado 82 centavos por cada cota, então ele usou 8 centavos que ele tinha aqui na sua reserva acumulada para conseguir distribuir aqui 90 centavos por cada cota. E com respeito aqui às suas dívidas, pessoal, podemos ver que no momento o fundo ele tem aqui 2 CRIs, que são correspondentes a esses 2 imóveis aqui que ele adquiriu esses CRIs para poder comprar esses imóveis. E ele tem uma dívida aqui nesse de Aratu de 14,1 milhões de reais e neste aqui no SBC de 50,1 milhões de reais. Então, se somarmos aqui, vai dar aproximadamente aí os 64 milhões de reais que ele tem como dívida. Se compararmos com o fundo que tem 1,8 bilhão em patrimônio, então é uma alavancagem realmente muito pequena, além do caixa que ele tem disponível, que é muito superior à sua dívida. Então, a alavancagem não é dor de cabeça para o LVBI11. E aqui no final a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos ativos que atualmente ele tem, Então, ele vai falar aqui o nome do ativo, no caso o nome do galpão logístico, o tamanho dele, área bruta locável, o ano que foi adquirido esse imóvel, quem são os seus locatários, e aqui também você pode ver as imagens aéreas de cada um dos imóveis que atualmente o LVBI11 ele tem. Então pessoal, o LVBI11 realmente é um fundo bastante interessante, vacância física praticamente zero, alavancagem muito bem controlada, tem uma boa gestora, tem uma quantidade boa de ativos, tem bons inquilinos, então é um fundo aí que vale muito a pena você tirar um tempinho para poder analisar. O próximo fundo, pessoal, é o BTLG11. É um fundo que eu pessoalmente gosto bastante, um fundo muito bom e que também está no preço bastante interessante. Atualmente sendo negociado aqui a R$ 97,05. E se vocês repararem, esse valor que está sendo negociado no momento é exatamente a sua mínima dos últimos 12 meses. Então está num preço realmente muito bom. Seu dividend yield está aqui de 9,44%, já pagou nos últimos 12 meses no acumulado R$ 9,19. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu preço justo seria os R$ 100,05, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 95,03. Então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. P sobre VP de 0,97, então está com deságio, desconto aí de aproximadamente 3%. É um fundo muito grande, é o segundo maior fundo de logística que atualmente existe, ficando atrás apenas aí do HGLG11. Tem um patrimônio aqui de 4,3 bilhões de reais. Um caixa muito bom de 1,8 bilhão, conta com um pouco mais de 328 mil cotistas, liquidez excelente, superior a 8 milhões. O último rendimento anunciado que vai ser pago aqui no dia 25/6 vai ser de 76 centavos por cada cota. E aqui mais a gente pode pegar o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos dos últimos 5 anos, e podemos notar como ele vem evoluindo anualmente, os seus rendimentos. Cada ano ele consegue pagar aí um resultado melhor para os seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre esse fundo e ver como é que ele funciona, Entender melhor como é que ele funciona. Primeiramente, podemos ver que sua gestão é feita pela BTG Pactual. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,90% e não realiza a cobrança de taxa de performance. Alguns números atuais sobre o BTLG11.
Podemos ver que ele tem 22 imóveis, então 22 galpões logísticos. A duração média dos seus contratos é de aproximadamente 4 anos. Sua vacância financeira está aqui de 2%. Vacância financeira pode representar inquilinos que não estão pagando o aluguel, inquilinos que estão em situação de carência, ou também uma vacância financeira pode ser provocada pela vacância física do fundo. Então, já que ele não tem ali algum ativo alugado, o fundo ele está deixando de ganhar uma receita por causa daquele ativo que está desocupado. E aqui ao lado podemos ver que o fundo ele tem uma área bruta locável de 858 mil metros quadrados. Aqui, pessoal, podemos ver o nome dos seus principais galpões logísticos que atualmente o fundo ele tem. Como eu mencionei, são 22, porém aqui ele menciona os seus principais, aqueles imóveis responsáveis aí pelas maiores receitas do fundo. Aqui vocês podem ver o nome de cada um deles. Aqui ao lado a gente pode ver a sua distribuição geográfica, dos imóveis que atualmente ele tem. Então a maioria dos seus ativos estão localizados aqui no estado de São Paulo, 85% deles, e também esses imóveis estão muito próximos da capital, então estão muito bem localizados. Aqui a gente pode ver também o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então nesse mês de junho que estamos atualmente, haverá um reajuste em 10% dos contratos de aluguéis que atualmente o fundo ele tem. E daqui 2 meses haverá aqui no mês de agosto em 18% dos seus contratos. Então, esses reajustes que vão ocorrer aí nesse segundo semestre vão trazer uma receita maior para o fundo. E, consequentemente, ele pode aí distribuir um rendimento melhor para os seus cotistas. Com respeito aos indexadores, pessoal, usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, em 90% é usado o índice IPCA e em 10% o índice IGPM. Aqui ao lado também a gente pode ver com respeito ao setor de atuação dos seus inquilinos. Então se destaca aqui em especial empresas que atuam no setor de logística, empresas também que atuam aqui no setor de e-commerce com 17%, e empresas de varejo com 14%. Então esses são os 3 principais setores de atuação dos seus inquilinos. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria, 68% são contratos típicos e 32% são contratos atípicos. Aqui ao lado também a gente pode ver o tipo de imóveis que atualmente o fundo ele tem. Então 93% dos seus ativos, no caso dos seus imóveis, são galpões logísticos, 5% são imóveis industriais e 1% imóveis aqui para o varejo. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver com respeito à sua vacância atual, que está aqui de 2%, Ele conseguiu diminuir um pouquinho. Lá em junho de 2023 estava aqui entre 4% até 3% e agora deu uma pequena diminuída. Um ponto positivo que eu sempre gostei aqui do BT-LG11 é com respeito à localização dos seus imóveis, A gente pode ver, que os maiores imóveis que atualmente o fundo ele tem estão muito bem localizados próximo aqui à capital São Paulo. Então são imóveis que dificilmente vão ter ou vão apresentar, no caso, vacância física, no caso vão ficar desocupados, já que estão muito bem localizados, então tem uma demanda muito alta de procura e geralmente são ativos mais valorizados, Geralmente tem um aluguel aí muito maior do que ativos mais distantes. Então esse é um ponto positivo aí do fundo BT-LG11. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos seus ativos, Então ele vai mencionar qual é o nome desse ativo, juntamente com a sua localização, o tamanho dele, se ele apresenta algum tipo de vacância e o tipo de contrato. E também podemos ver a imagem de cima de cada um dos imóveis. Então são imóveis realmente muito bons. E descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver com respeito à sua alavancagem. Então no momento o fundo ele apresenta uma dívida aqui de 161 milhões de reais, porém devemos lembrar que é um fundo que tem um patrimônio aí de 4,8 milhões de reais, além de ter um caixa que supera lá 1 bilhão de reais. Então a alavancagem não é dor de cabeça aí para o BT-LG11, ele tem dinheiro suficiente disponível em caixa para poder pagar suas amortizações, pagar suas dívidas tranquilamente. E só reforçando que o BT-LG11 ele está em processo de venda de 3 ativos que ele tem, São esses 3 aqui, que estão aqui na cor cinza. Então ele já vendeu alguns deles, já recebeu algumas parcelas e vai continuar recebendo aí algumas parcelas no futuro próximo. Isso vai ser muito positivo para o fundo, já que o fundo ele conseguiu fazer ganho de capital. Então ele comprou no preço e vendeu em outro, realizando assim um bom lucro. E esse lucro ele vai distribuir para os seus investidores, para os seus cotistas. Então dessa maneira, quem é cotista do BT-LG11 poderá receber aí um rendimento um pouco maior, beleza? Então, pessoal, mostrei aí 2 excelentes fundos imobiliários de logística de tijolo que estão baratos, sendo negociados aí abaixo do seu VP, e são excelentes opções de fundos imobiliários. São fundos grandes, com alto patrimônio, um bom número de cotistas, um bom número de imóveis, uma boa quantidade de inquilinos, é muito bem diversificado,
tem imóveis muito bons, alguns deles até novos, apresenta vacância física atualmente muito baixa, alavancagem muito bem controlada. Então são características que fazem com que esses fundos sejam boas opções de investimento. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Você investe nele? Pensa em investir em algum deles? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.